Leonardo recebeu os olhos dos deuses após o sacrifício de sua irmã, e agora, ele quer salvá-la. Leonardo estava tirando uma foto de sua família durante as férias em Nova York quando algo estranho aconteceu. Deus congelou o tempo e apareceu para propor um acordo. Ele queria dar os Eyes of Gods, mas precisava que Leonardo ou sua irmã cadeirante sacrificassem seus olhos. Leonardo foi covarde durante toda a sua vida e não conseguia se mover. No entanto, sua pobre irmãzinha, Michela, aceitou sacrificar seus olhos para que Leonardo pudesse obter esse poder. Ela não conseguia andar de qualquer maneira, portanto, não precisava deles para ver se ia pisar em um Lego. Quando isso aconteceu, um estranho portal surgiu na cidade de Nova York, liberando criaturas de outro mundo chamadas Beyondians para destruir não apenas a cidade, mas o mundo inteiro. Para lidar com isso, uma tela de névoa se formou ao redor da cidade, isolando-a do resto do país. Esse grande evento foi chamado de Great Collapse, Grande Colapso, mas algumas pessoas com habilidades psíquicas especiais, conhecidas como casters, conseguiram impedir o problema. Eles criaram barreiras para fechar o portal e acabar com o caos. Depois de 3 anos, humanos e Beyondianos tiveram que aprender a viver juntos, embora as coisas ainda fossem muito difíceis. Nova York agora se chamava Elsalem Slot, e Leonardo decidiu se mudar para lá. Ele queria encontrar uma cura não apenas para os olhos de Michela, mas também para suas pernas. Mas aqui, Leonardo aprendeu mais sobre seus novos olhos, que lhe permitiam ver coisas que as pessoas comuns não conseguem. A cidade ainda era bastante violenta, e ele enfrentava dificuldades porque não tinha muito dinheiro, mas estava se acostumando a uma rotina. Todos os dias, ele tirava fotos e ia tomar café no Giannis Diner. Há uma pessoa chamada Vivian que trabalha como barista, servindo o café. Ela diz a Leonardo para escrever uma carta para Michela para que ela não se preocupe muito com ele. Ele concorda. Em sua carta, ele fala sobre seu tempo em Elsalem Slot. Ele está melhorando em lidar com o medo e não precisa que Michela o proteja o tempo todo como antes. Ele sente que não é mais inútil e fraco. Na lanchonete de Giannis, Leonardo conversa com Vivian. O pai dela lhe dá um hambúrguer quando seu estômago ronca. Ele o recebe em troca de lavar a louça. De repente, um macaco passa correndo e agarra a câmera de Leonardo super rápido. Os Beyondianos percebem o fato, mas os humanos comuns, como Vivian, não percebem, pois isso acontece muito rápido. Isso deixa Vivian confusa enquanto Leonardo persegue o macaco. Ele viu o macaco pegar sua câmera por causa de seus olhos especiais, então o perseguiu pela rua. Enquanto ele está perseguindo o macaco, há uma explosão. Isso acontece por causa de um assalto a banco feito por alguém de outro mundo. A explosão faz com que Leonardo e o macaco voem para a rua. Depois que as coisas se acalmam um pouco, um cara chamado Zap entra no caminho de Leonardo. Zap faz parte de um grupo secreto chamado Libra. Eles tentam manter o equilíbrio entre as diferentes espécies em Elsalem Slot. Zap acha que Leonardo é outra pessoa, um membro chamado Johnny que deveria se encontrar com a Libra, mas não apareceu. Leonardo finge ser Johnny e concorda com isso. Zap leva Leonardo para o QG da Libra, onde ele conhece Klaus, o líder da Libra. Klaus também confunde Leonardo com Johnny, mas Chen, outro membro, os corrige. Ela explica que Leonardo não é Johnny porque Johnny morreu recentemente. Leonardo se desculpa por fingir ser Johnny e admite que está curioso sobre a Libra porque quer entender seus olhos únicos. Nesse momento, o rei da depravação, Fen, aparece na TV. Ele liberta um demônio que está procurando a metade que lhe falta porque está entediado. Fen avisa que os portões se abrirão de vez em quando, e será um problema se o demônio encontrar sua metade por um portão antes deles. Klaus sente que algo estranho está acontecendo e um portão se abre perto de Leonardo. Zap começa a pensar que talvez Leonardo esteja trabalhando com a Fen, mas Chen explica que o portal veio do macaco. Chen então vai atrás do macaco. Enquanto isso, Klaus pergunta a Leonardo se ele viu o ataque e se seus olhos estão ligados a ele. Leonardo confirma e conta a história de como conseguiu seus olhos. Zap culpa Leonardo por sua irmã ter perdido a visão, e Leonardo se irrita, explicando que ficou congelado de medo, o que levou sua irmã a sacrificar a visão. O departamento de polícia de Elsalem loteamento chega e começa a atirar em Klaus e nos outros, achando que eles causaram o problema. Klaus acha que os olhos de Leonardo podem ser úteis e lhe oferece um emprego em Libra, o que Leonardo aceita. Enquanto a polícia o cerca, Klaus mostra a Leonardo como a Libra funciona, derrotando a polícia para inspirá-lo. Em seguida, ele envia Leonardo e Zap atrás do macaco. Enquanto eles estão a caminho, Chen liga para avisar que o macaco está indo na direção deles. Isso significa que um portão se abrirá nas proximidades. Quando o macaco passa, o portão se abre e causa muita destruição. Leonardo vê que o Giannis Diner, o lugar onde ele vai tomar café, foi destruído. Ele promete ajudar Vivian, a proprietária da cafeteria, mas então a outra metade do demônio aparece,
e Zap protege Leonardo do ataque. Zap instrui Leonardo a cuidar do macaco antes que o portão se abra novamente. Ele usa suas habilidades para lutar contra o demônio. Leonardo alcança o macaco depois que ele fica preso sob os escombros. Enquanto olha para ele, usa seu poder para ver que o portal é como uma pulga no macaco, não um macaco em si. Assim, ele decide matar a pulga em vez de machucar o macaco. Ele então adota o macaco como seu animal de estimação e o chama de Sonic por ser muito rápido. Isso deixa Fen furioso, pois ele esperava que Leonardo matasse Sonic, o que teria fundido o corpo do demônio. Mais tarde, Steven, o braço direito de Klaus, se preocupa com o fato de Leonardo fazer parte do grupo por causa de seus olhos únicos, mas Klaus garante a ele que eles podem administrar a situação. Após o incidente, Leonardo ainda visita a lanchonete, mesmo que ela tenha sido destruída. Ele faz seu pedido habitual, além de lavar a louça. Com o passar do tempo, Leonardo começa a aprender mais sobre os membros da Libra. Ele descobre que Zap sempre tenta derrotar Klaus, mas nunca consegue. Ele também percebe que Chen, outro membro, não gosta muito de Zap ou de qualquer outra pessoa. Leonardo mantém seu emprego como entregador da Dojimo Pizza, mas é estranho porque parece que seu único cliente é o Zap. Toda vez que ele entrega uma pizza, Appa parece meio que o intimida a entregá-la sem pagar. No final do dia, quando estão voltando para Libra, Leonardo vê um caminhão de limpeza. Seus olhos especiais o ajudam a ver que, na verdade, ele é usado por demônios invisíveis para transportar humanos. Quando percebem que estão sendo observados, eles fogem rapidamente. Zap chama Chen, mas o demônio os alcança. Ele os ataca porque percebe que Leonardo percebeu o truque deles. O demônio agarra Leonardo no momento em que Zap consegue sujar o sangue dele. Isso é para que Chen possa seguir o rastro deles. Dentro do caminhão, Leonardo vê que os demônios estão transportando pessoas como alimento, embora o canibalismo seja supostamente proibido, mas o demônio está mais interessado em seus olhos. Zap é levado ao hospital após o ataque. O médico está preocupado porque o sangue que lhe deram desapareceu e eles não conseguem descobrir o motivo. Steven descobre o plano de Zap para rastrear Leonardo, pois um fio de sangue se estende dele. Enquanto isso, Leonardo está tentando encontrar uma maneira de escapar por conta própria. Ele usa seu poder para controlar a visão dos demônios. Ele mostra a eles o Sonic, seu macaco de estimação, em vez de seu caminho real, o que os deixa realmente furiosos. Mas Leonardo continua porque quer ajudar a si mesmo, embora não seja muito forte. A ideia de que ele faz parte de Libra motiva a mexer com a visão dos demônios até que eles enlouqueçam. Zap abre os olhos e acende seu sangue. Chen começa a seguir o fio de sangue em chamas. Klaus e Steven também seguem Chen e conseguem chegar ao caminhão. Assim que chegam, eles derrotam os demônios rapidamente. Mais tarde, no hospital, Leonardo está deitado na cama, todo enfaixado. Steven parabeniza a todos por salvar 19 pessoas desaparecidas e descobrir uma ilusão que eles não sabiam que existia. Steven se pergunta se Klaus designou o Zap para ser o guarda-costas de Leonardo. Embora Zap não tenha gostado da ideia no início, Klaus concordou. Leonardo finalmente descobre por que Zap está sempre perto dele e quer lhe agradecer. No entanto, como Zap o atormentou e levou suas pizzas, ele decidiu não dizer isso a ele. Alguns dias se passam e Leonardo começa a se sentir melhor. Ele circula pelo hospital e tira algumas fotos. Ele se depara com um cemitério, que acha um pouco assustador. Uma garota ri e lhe diz que é por isso que ninguém, exceto ela, visita o cemitério. Ela sabe o nome dele e se apresenta como White, um fantasma. Leonardo tira uma foto da Branca e menciona que pode vê-la na foto. Branca ri, mas repete que é um fantasma e brinca com ele. Mais tarde, ele acorda em seu apartamento e percebe que metade de seu quarto e o hotel desapareceram. Ele vê um monstro enorme. O proprietário chega e explica que a casa de Leonardo se tornou um hotel de luxo e um ponto turístico por causa da aparência do monstro. O proprietário tirou a sorte grande. Leonardo acaba dormindo na casa de Libra. Steven pergunta a Gilbert se eles deveriam pagar mais a Leonardo, já que ele ainda tem seu outro emprego e manda dinheiro para casa. Gilbert também sugere isso, mas Leonardo se recusa a receber mais do que o salário normal. Zap então entra e senta na cabeça de Leonardo. Ele fala sobre a luta contra alguém que, mesmo parecendo humano, continuou lutando mesmo depois de ser decapitado. Steven fala de uma substância chamada Angel Scale, que permite mudanças temporárias no corpo de uma pessoa. Ele diz a Chen e Zap para investigarem a substância. Sonic, o macaco de estimação de Leonardo, começa a olhar para Zap e move seu olhar para baixo. Zap percebe que Leonardo parou de respirar e começa a sacudi-lo para que acorde e não morra. Eles trabalham duro na investigação da escala de anjo, mas não encontram nenhuma pista sólida. Klaus vai ao encontro de K, outro membro da Libra, e eles se dirigem a uma mansão. Fora da mansão, Klaus encontra Korsako Ushenko,
um grande mestre em xadrez e jogador de um jogo semelhante ao xadrez chamado Crossfire. Ele se pergunta por que Korsakov está ali. Klaus sugere que talvez seja mais seguro para ele ir embora, mas Korsakov o corrige, dizendo que ele está enganado, e entra. Ao entrarem na mansão, são recebidos por Dom Arlelele, um dos principais chefes do mundo dos Alters. Ele invoca um tabuleiro de jogo do Crossfire, mas Klaus o interrompe. Ele pergunta se Dom Arlelele pretende jogar 2 partidas de Crossfire hoje, e Dom Arlelele confirma. Klaus ressalta que Korsakov é um dos maiores talentos da humanidade e que, se ele perdesse a cabeça, seria uma grande perda para o mundo deles. Korsakov interrompe Klaus e explica que ele conhece os riscos e não deve presumir que perderá. Antes de entrar em uma sala com Dom Arlelele, Klaus aconselha Korsakov a não tentar dar um checkmate nele, embora Korsakov não entenda muito bem o que ele quer dizer. Eles começam a jogar o jogo, e Dom Arlelele faz seu segundo pedido a Klaus. Klaus pergunta de onde vem a escala de anjos e como ela é movimentada. Kaká descobre que Dom Arlelele preparou 2 jogos, sabendo que Klaus iria querer salvar Korsakov e que ele pediria um jogo mais longo em troca. Enquanto eles jogam, Dom Arlelele não consegue entender por que Klaus arriscaria sua vida quando a informação que ele quer é tão importante. Ele revela que Korsakov lhe pediu para matar Klaus. No entanto, Klaus explica que os humanos podem ser fracos, e é por isso que às vezes agem de maneiras que podem parecer desrespeitosas para si mesmos. Mas isso não importa para ele, pois não importa os desafios que enfrente, ele se manterá fiel ao seu modo de vida. Klaus consegue continuar por 99 horas, e no final, Dom Arlelele lhe conta sobre o Angel Scale e deixa Korsakov ir embora. Kaká rapidamente compartilha a informação com o Libra, e eles entram em ação, interrompendo a substância e invadindo os locais envolvidos. Mais tarde, Leonardo passa um tempo com White. Ele lhe mostra as fotos que tirou desde que ela não pôde sair do hospital nos últimos 3 anos. Durante a viagem de trem, Leonardo menciona que notou que algumas pessoas emitem luz. Black, o irmão gêmeo de White, diz a ele que 50% das pessoas em Elsalens loteamento são monstros, 20% são de um tipo desconhecido e 25% são humanos. Leonardo está curioso sobre os 5% restantes, e Black explica que eles não podem ser vistos com olhos normais e são perigosos. Mais tarde, a Libra está dando uma festa e eles conversam com Patrick, o artesão da Libra. Klaus pergunta a Leonardo como ele está, e Leonardo conta que viu alguém com uma aura carmesim incrivelmente brilhante que parecia asas. De repente, todos se reúnem ao redor dele e a música para. Eles pedem que ele confirme o que disse e lhe mostram uma cor vermelha, perguntando se é semelhante àquela. Zap diz a Leonardo que viu um vampiro. Klaus menciona que eles precisam chamar um especialista, o que decepciona a todos, mas Steven acrescenta que o especialista virá mesmo que eles não o chamem. Leonardo pergunta a Zap de quem eles estão falando, mas até mesmo Zap parece irritado em responder naquele momento. Mais tarde, Zap conta a Leonardo sobre Blitz Abrams, também conhecido como Lucky Abrams. Ele é um dos maiores especialistas em vampiros, e Klaus o considera um mentor. Zap menciona que o fato de ser chamado de Lucky não significa apenas boa sorte. Nesse momento, Blitz aparece. Ele chama Zap de monstro e bate em um caminhão, causando um tumulto. Um pedaço de vidro atinge a testa de Zap e um pedaço de metal atinge a cabeça de Leonardo. Todos se dirigem ao escritório da Libra. Gilbert comenta que eles sabiam que o Blitz estava chegando, o que o surpreende, pois ele não os havia avisado. Gilbert explica que houve um incidente no aeroporto e todos, exceto Klaus, perceberam que o Blitz estava a caminho. Zap pergunta a Leonardo se ele entende agora por que Blitz tem esse apelido e por que todos tiveram essas reações quando souberam dele. Leonardo acena com a cabeça em sinal de compreensão. Blitz revela um braço decepado segurando um pedaço de papel e explica sua conexão com os Elder 13, um poderoso grupo de 13 seres eternos com incríveis habilidades de cura e poucas fraquezas. Ele conta que eles já os encontraram uma vez e sofreram perdas significativas. Ele acredita que o pedaço de papel contém os nomes reais das pessoas que se perderam. Blitz pergunta a Leonardo se ele pode usar seus olhos únicos para ler o papel. Leonardo tenta, mas, enquanto lê, começa a ver uma chama ardente e faíscas. Blitz, Klaus, Zap e Leonardo partem para o nada eterno. Eles chegam à estação central de Igdashad, posicionada diretamente sobre o coração de Elsalens Lot. Blitz explica o plano de busca usando os olhos de Leonardo. Ele instrui Leonardo a fechar os olhos se sentir algo incomum, mas também a fechá-los no último segundo possível. Quando Leonardo olha para o buraco, seus olhos começam a rachar,
causando-lhe danos. Ele diz a Blitz que viu mais do que apenas 13 coisas. Gilbert entra em contato com Klaus, informando de que o FBI precisa da ajuda deles contra as raças de sangue de classe antiga. Kaka e Steven vão para a estação onde estão os vampiros. Eles encontram ghouls criados pelos vampiros, mas conseguem derrotá-los facilmente. Chen grava a luta de Kaka e Steven contra os vampiros e a transmite para Klaus enquanto eles voltam correndo. Ao ver Kaka e Steven lutando, Klaus fica furioso. Steven menciona que, apesar do tempo que passa, eles acabarão vencendo os vampiros. Mas ele também observa que, mesmo agora, há alguém que pode enfrentar os vampiros. Nesse momento, um trem passa e Klaus salta dele. Usando sua técnica, ele derrota Tunil Andretti. Em seguida, ele se aproxima de Vals Roso Valtovuel Jirica, surpreendendo-a por saber seu nome, e a cela. Leonardo considera a incerteza de sobreviver hoje e o que o amanhã pode lhe trazer. No entanto, ele percebe que as auras dos membros da Libra estão queimando, o que o faz repensar sua perspectiva. Ele percebe que há uma chance e que o futuro é imprevisível. No trem, ele se lembra da conversa que teve com Black. Ele perguntou a Black se ele também podia ver os 5% restantes, ao que Black respondeu que Leonardo poderia estar descobrindo algo. Black pede a Leonardo que adivinhe o que ele é e que ele já sabe o nome de Black. Leonardo vai visitar Branca, mas ela não está em seu quarto. Ele vai ao cemitério e pede que ela volte, pois todos estão procurando por ela. No entanto, ela se recusa. Black entra em contato com Fen, informando de que é seu amigo que está na linha, o rei do desespero. White está chateado e Leonardo não consegue descobrir o motivo ou se ele é a causa disso. Zap percebe que Leonardo está preocupado e sugere que eles comam alguma coisa. Leonardo explica que eles se atrasariam para a reunião. Enquanto eles discutem entre comer e ir à reunião, uma enorme máquina monstruosa destrói um grande caminhão e começa a persegui-los. Klaus e Blitz vão ver o Dogilmer, que os cumprimenta depois de não vê-los por um tempo. Quando eles o libertam, Blitz informa a Dog que a Ligura, aquele que o feriu antes, voltou. Dog não se lembra de quem é, mas então Deldro emerge do corpo de Dog e pergunta se é verdade. Blitz confirma e menciona que ela provavelmente quer capturá-los novamente. Enquanto isso, Leonardo cai de sua scooter e fica preso na lateral do caminhão, onde a Ligura o encontra. A Ligura captura Leonardo e se gaba da frieza de seu namorado. No entanto, ela achava que ele poderia ter uma aparência melhor. Por isso encontrou um homem muito bonito e decidiu fundir os dois. Ela transformou Deldro em sangue e substituiu o sangue de Dog pelo de Deldro, mas Klaus o resgatou dela. Leonardo pergunta se ela planeja usá-lo como refém ou aproveitar o poder dele, mas a Ligura explica que pretende recuperar o namorado usando suas próprias habilidades. Klaus chega com Dog e Brody. Ao ver a Ligura, Dog se lembra dos experimentos que ela conduziu. Dog pula no caminhão monstro dela, convocando Brody ao seu redor, e tenta dar um soco no caminhão. No entanto, o caminhão é muito resistente e ele só consegue pará-lo, fazendo com que ele mesmo voe no processo. A Ligura começa a perguntar a Leonardo sobre seus interesses românticos, mas ela o considera desinteressante, pois ele se esforça para responder. Quando seu caminhão monstro é reativado, ela volta a atacar Dog e Deldro. Sonic coloca secretamente um dispositivo de comunicação com Leonardo, e Steven entra em contato com ele com um plano para destruir o caminhão em que ele está preso. Eles querem que Leonardo assuma o controle e dirija o caminhão em direção a eles. Leonardo segue a orientação deles, fazendo com que o caminhão mude de rumo. Kaka elimina os monstros que guardam o caminhão e Steven congela seus pneus, impedindo de ganhar velocidade. Klaus impulsiona o caminhão no ar, e Dog e Deldro se preparam para dar socos poderosos. Dog percebe que sua abordagem inicial não funcionará e instrui Deldro a concentrar todo o seu sangue em um soco forte. Embora Deldro esteja preocupado com o risco para Dog, ele acaba concordando e concentra seu sangue em seu punho. No momento em que o caminhão monstro está prestes a colidir com eles, Dog e Deldro dão um soco poderoso, conseguindo destruir o caminhão e fazê-lo voar. Enquanto ele voa, fragmentos de metal caem, causando danos e destruição significativos na área. Chen pega o Leonardo que está caindo e os dois aterrissam em segurança em uma rede criada pelo sangue de Zap. Depois disso, no hospital, Leonardo vê Branca e tenta evitá-la. No entanto, quando ele está pronto para ir embora, Sonic se recusa a ir com ele. Irritado, Leonardo muda de ideia e se aproxima de Branca. Ele a convida para assistir a um filme e eles saem às escondidas para ver uma comédia. No entanto, após o filme, Branca começa a chorar. Leonardo pede desculpas e admite que o filme trouxe lembranças de sua família, fazendo com que ele se sinta um fardo para a irmã devido aos problemas que causa. Branca o tranquiliza, dizendo que ele é uma boa pessoa,
e se aproxima dele, dando-lhe um abraço reconfortante. Leonardo compra alguns hambúrgueres. Quando está prestes a atravessar a rua, ele vê alguém sendo atropelado por um caminhão. Ele corre para checar a pessoa, mas ela parece estar bem. Ela explica que seu esqueleto é diferente do dos humanos e continua pedindo um hambúrguer a Leonardo. Os motoristas de caminhão, Martin e Roger, saem e expressam frustração com a travessia arriscada da rua. Vendo que a pessoa está bem e não querendo piorar as coisas, Roger lhes dá seu hambúrguer meio comido, que a pessoa, chamada Nej, aceita alegremente. Mais tarde, Leonardo vai ao escritório da Libra, onde Zap está esperando por ele para levar os hambúrgueres. Zap começa a comer os hambúrgueres e menciona que a maioria das cadeias de hambúrgueres se retirou da cidade após o grande colapso. Leonardo percebe que as embalagens dos hambúrgueres não têm mais imagens e Zap explica que é porque eles não gostam de ver pessoas de fora saboreando sua comida. Ele também compartilha que as pessoas do mundo Alter costumam ser vistas como monstros. Leonardo tem uma conversa semelhante com White. Ela também comenta sobre os desafios da compreensão mútua de espécies diferentes. Mais tarde, Leonardo encontra Nes mais uma vez, desta vez acompanhado por Martin e Roger. No entanto, eles cobram de Nes um preço muito mais alto pelos hambúrgueres. Ao saírem, Leonardo diz a Nes que o dinheiro que ele pagou poderia lhe render 16 hambúrgueres, mas Nes explica que não pode comprá-los por conta própria e que luta para encontrar humanos dispostos a comprá-los para ele. Sentindo-se solidário, Leonardo decide começar a comprar hambúrgueres para Nes sem cobrar nada mais. Eles passam vários dias saboreando hambúrgueres juntos e, por fim, conversam sobre suas mães. Nes revela que nem ele nem sua mãe têm lembranças um do outro. Martin e Roger se veem novamente em apuros. Durante uma discussão, Roger fica extremamente agitado e ataca Nes. Enquanto ele continua a bater em Nes, Martin tenta intervir, mas Nes emite esporos que fazem com que todos ao seu redor entrem em colapso. Martin, usando uma máscara de gás para se proteger, carrega Roger para fora do local. No dia seguinte, Leonardo espera por Nes, mas ele não aparece. Enquanto isso, Martin percebe que Roger perdeu a memória. Tim informa Steven sobre um incidente da noite anterior que envolveu um episódio de desmaio generalizado e amnésia coletiva, com as pessoas incapazes de se lembrar das últimas 13 horas. Leonardo ouve a conversa e fica preocupado com a possibilidade de Nes ter sido responsável pelo recente incidente de amnésia. Ele procura por Nes e acaba encontrando-o, mas, para sua surpresa, Nes também não se lembra do que aconteceu nas últimas horas. De repente, Martin aparece e nocauteia Leonardo, sequestrando-o e a Nes. Martin, junto com Roger, prendeu Leonardo e Nes. Ele explica que quando Nes fica vermelho, ele libera esporos que induzem a perda de memória nas pessoas. Martin vê isso como uma oportunidade de usar os esporos a seu favor e ganhar algum dinheiro. Ele começa a bater em Nes, na esperança de provocar a liberação dos esporos. Nes começa a ficar vermelho, e Leonardo recupera a consciência bem a tempo de confirmar a afirmação de Martin sobre os esporos. Enquanto Martin e Roger continuam a agredir Nes, Leonardo intervém usando seus olhos para detê-los. No entanto, essa ação enfurece Martin, levando-o a golpear Leonardo com um bastão. Ao ver isso, Nes fica furioso, fica vermelho e libera um grande número de esporos. Os esporos causam um incidente de amnésia generalizado, fazendo com que as pessoas esqueçam os eventos das 2 últimas semanas. Leonardo recebe alta do hospital e decide comer um hambúrguer. Ele percebe que pediu 2 hambúrgueres e fica emocionado ao se lembrar das memórias que compartilhou com Nes. Enquanto pensa nisso, Nes aparece de repente e é atropelado por um caminhão, mas milagrosamente sai ileso. Nes pede um hambúrguer a Leonardo e, embora Leonardo sinta que eles já estiveram nessa situação antes, ele lhe oferece o hambúrguer. Mais tarde, Leonardo visita White no hospital e nota um garoto que lhe parece familiar. Branca o apresenta como seu irmão mais velho, Black, e Leonardo percebe que já viu Black antes no metrô. Leonardo e Black almoçam juntos, e durante a conversa, Leonardo descobre que a doença de White está relacionada ao seu problema cardíaco. Ele se sente culpado por tê-la levado ao cinema, pois isso pode ter causado uma pressão desnecessária sobre ela. Durante o tempo que passam juntos, Vivian acidentalmente derrama café, mas os poderes de Black o detêm em pleno ar. Os dois ficam surpresos com esse fenômeno, mas o café acaba caindo sobre Leonardo. Black se desculpa e explica que possui poderes psi, mas não é capaz de controlá-los completamente. Quando Leonardo chega a Libra, ele fica surpreso por não ver Zap engajado em suas tentativas habituais de provocar Klaus. No entanto, Zap liga para Leonardo e solicita urgentemente a ajuda de Klaus, revelando que ele foi feito refém e está em perigo. Quando a ligação termina abruptamente, Zap avisa que os convidados mais temíveis chegaram. Quando Klaus chega ao local,
ele confronta Osmaldo sobre uma dívida e a situação em questão. Klaus e Leonardo ficam surpresos quando chegam a uma arena subterrânea e a multidão empurra Klaus para o ringue. O locutor apresenta Klaus e explica as regras. Nada de armas e lutas de 1 contra 1. Eles mencionam que, se Klaus se sair bem, ele poderá ver Zap. Gregor Maximus sobe ao ringue para enfrentar Klaus, mas assim que a luta começa, Jugler Nose, um Beyondian, nocauteia Gregor. Zap chama um médico, mas Osmaldo lhe garante que Jugler Nose é habilidoso e não causará danos fatais a Klaus. Zap concorda, mas teme que Klaus possa ferir Jugler Nose sem querer. Apesar das dúvidas, Klaus derrota Jugler Nose com bastante facilidade, sem sequer dar a ele a chance de revidar. Isso excita ainda mais a multidão e Osmaldo, e Klaus é informado de que precisa continuar lutando. Enquanto isso, Leonardo tenta se esgueirar, mas se depara com Gregor, que percebe que Leonardo está ligado a Klaus e Zap, levando Leonardo a suspeitar que Zap possa estar envolvido nessa armação. Gregor assegura a Leonardo que as pessoas não estão aqui pela violência, mas pelo amor à luta corpo a corpo. Klaus continua a vencer oponente após oponente. Zap começa a se perguntar se Osmaldo está satisfeito com as lutas, mas seus pensamentos são interrompidos quando o próprio Osmaldo entra no ringue, mostrando sua intenção de lutar contra Klaus. O locutor explica que, se o proprietário desafia um lutador, significa que a propriedade da arena está em jogo. A luta entre Klaus e Osmaldo começa, e Osmaldo parece estar impressionado com as habilidades de Klaus. No entanto, a situação toma um rumo inesperado quando Klaus muda para uma forma diferente e dá um soco poderoso em Osmaldo. Esse soco faz a cabeça de Osmaldo explodir, revelando um Blade Blade escondido dentro dele. O Blade Blade esclarece que, na verdade, não matou Osmaldo, ele estava apenas usando seu corpo como um recipiente. Ele provoca Klaus, dizendo que gostou de brincar com ele antes de jogá-lo contra a cerca e desaparecer rapidamente. Zap expressa sua gratidão a Klaus por tê-lo salvado e afirma que os adversários fugiram quando viram as habilidades de combate de Klaus. Leonardo fica frustrado com a desonestidade de Zap e ameaça revelar a verdade, mas Zap esclarece que Klaus está cansado após suas intensas batalhas. Zap aproveita isso como uma oportunidade para derrotar Klaus, mas sua tentativa termina em outra derrota nas mãos de Klaus. Mais tarde, Leonardo encontra Black e lhe oferece uma carona. Durante a conversa, eles conversam sobre o Halloween e Black explica que em seu mundo não há doces, mas acredita-se que o Halloween seja uma época em que os mortos e os espíritos aparecem. Quando Leonardo deixa Black em casa, Black entra em uma sala onde Fen e outros estão presentes. Ele menciona casualmente que será o próximo, provocando um coro de vaias do público. Leonardo e Black assistem a um vídeo que explica a história do grande colapso e como os lançadores de ambos os mundos uniram seus esforços para deter a catástrofe. Enquanto isso, Zap passa seus dias envolvido em atividades como perseguir mulheres, jogar e se deliciar com fast food. Sua atenção é cativada por uma bela mulher que trabalha em um estabelecimento de alimentação e ele a visita insistentemente, acabando por comer em excesso. A mulher reconhece-te em confidência ela sobre um homem que a está incomodando. Ela pede conselhos sobre como lidar com a situação. Quando a mulher discute a questão do assédio na presença de Zap, surge uma discussão entre Zap e Chen. Em meio a isso, Steven recebe uma ligação angustiante sobre um portal de sangue que se materializou na Índia, resultando no surgimento de metade de uma raça sanguinária em Elsalem Slot. A equipe prontamente embarca em uma missão para confrontar a raça sanguinária, que está envolvida em combate com um homem não identificado. Em meio ao caos, Kaka e Steven reconhecem a identidade do Blade Blade e entram em combate contra ele. Enquanto isso, Zap se sente intimidado pelo homem misterioso, que se refere a ele como Messi. O conflito aumenta até que a Blade Blade é forçada a adotar sua forma final, conhecida como True Von Egg. O homem enigmático, Mestre Raju Jujei Shizuyoshi, emprega suas habilidades para neutralizar a Blade Blade, revelando seu domínio sobre várias técnicas. Raju expressa sua decepção com a equipe, especialmente com Zap, seu discípulo. Ele expressa sua intenção de recuperar Zap, apesar dos protestos da equipe de que precisam dele. Raju apresenta a Zap um teste, pacificar o True Von Egg atingindo simultaneamente todos os seus 6 olhos. Fechado em uma barreira, Zap enfrenta o desafio. Chen ajuda orquestrando uma conversa entre Zap e a mulher que ele admira, fazendo com que ele se concentre e consiga realizar a tarefa com sucesso. Raju reconhece a conquista de Zap, até mesmo comparando a concentração dele com a sua própria quando está dormindo. Black pergunta sobre o encontro de White com Leonardo, o que leva a uma discrepância entre seus relatos. Black questiona se ele realmente encontrou Leonardo no metrô, mas White descarta suas dúvidas. Enquanto isso,
Leonardo tenta usar seus olhos na raça sanguinária, mas seus esforços não conseguem discernir seu verdadeiro nome, dificultando sua capacidade de selá-la. Os esforços de Raju para se comunicar são inúteis devido à falta de seu coração. O paradeiro da outra metade da raça sanguinária permanece um mistério, e Raju dá a entender a chegada de seu discípulo Júnior. Em um cenário diferente, Black confronta o Rei do Desespero no túmulo de seus pais, expressando seu descontentamento com o envolvimento do Rei com White. O Rei do Desespero defende suas ações, afirmando que as escolhas de Branca são feitas por vontade própria, e então assume o controle do corpo de Preto. Raju explica que seu novo discípulo é o herdeiro legítimo do ramo Shinobi da técnica de sangue estilo Ursa Maior, enquanto Zap representa o ramo Kagutsushi. Raju menciona que, se Zap fosse mais forte, não haveria necessidade de dividir os dois estilos. Zap esclarece que não é humanamente possível dominar os dois estilos simultaneamente. A metade superior da Blonde Braid está situada na frente de um avião que está sendo pilotado pelo discípulo de Raju. Entretanto, quando o avião chega ao Salem Slot, uma criatura o destrói. Dog, Homer e Deldro Brode se apoderam da parte dianteira do avião e o jogam em um prédio. Klaus, Zap e Leonardo se aproximam rapidamente do local para confrontar a situação. Enquanto isso, Leonardo faz um esforço para obter o nome completo da Blonde Braid. Quando consegue obtê-lo, ele passa o nome para Klaus. Dog e Deldro então agarram Leonardo, pulando do prédio. Enquanto desce, Leonardo percebe uma luz incomum, que depois detona. Zap tenta ajudar o outro discípulo, mas ele destrava o avião sozinho. Zap acha isso inesperado e dá uma risadinha, divertido com a descoberta do indivíduo metade humano, metade peixe. Zed, o outro discípulo, considera a atitude de Zap desrespeitosa. Enquanto se preparam para combater a Blonde Braid, Zed reconhece que é o discípulo homólogo de Raju. Embora a Blonde Braid consiga se reunir com sua outra metade, Zap e Zed compreendem seu dever. Eles confrontam seu mestre, dando a Klaus a chance de selá-lo. Raju os elogia, apesar de comentar sobre sua experiência inferior em lidar com Blonde Braids. Raju decide confiar Zed a eles antes de partir sem dar a Zed a oportunidade de falar. Exausto e chocado com a revelação, Zed desmaia. Enquanto isso, o Rei do Desespero, Fen e a Ligura discutem sobre os planos do rei. Por fim, a Ligura entrega um dispositivo ao Rei do Desespero, despertando seu entusiasmo. A saúde de White se deteriora e ela se lembra do incidente em que o Rei do Desespero entrou no corpo de Black. Ao acordar em seu quarto, ela encontra o Rei do Desespero presente, que lhe oferece o dispositivo e propõe um acordo. Ela deve tirar os olhos de Leonardo em troca do retorno de seu irmão. White relembra a época em que ela e seu pai decidiram se chamar Black e White. Leonardo, Ap e Zed estão prestes a comer hambúrgueres na casa de Vivian quando algo cai de repente sobre o prédio. Zed rapidamente se move para proteger Leonardo e Vivian, salvando-os, enquanto Zap impede que uma pedra esmague Zed. Ele diz a Zed para não lhe causar problemas, e Zed pede desculpas e expressa gratidão por ter salvado sua vida, o que surpreende Zap. Ele sai para investigar e vê Klaus lutando contra vários inimigos, solicitando sua ajuda. Mais cedo, Leonardo convidou Zap e Zed para se juntarem a ele para uma refeição. A princípio, Zap hesita em levar Zed com ele devido ao seu odor de peixe, mas ele acaba decidindo ir. Eles acabam em um restaurante de sushi, onde Zap provoca Zed por não se importar com o canibalismo de comer peixe. Em seguida, eles visitam um restaurante onde a comida é preparada de maneira incomum, e Zed também não se importa com isso. Apesar dos protestos de Leonardo, o trio visita lugares ainda mais não convencionais para comer. Leonardo fica frustrado e questiona por que eles não podem ir a um lugar normal, o que faz com que Zap se irrite e comente que Zed secretamente gosta de observar as reações de Leonardo. Daniel Law informa Klaus e Steven sobre The Thousand Regioka Brothers, um grupo mafioso em ascensão armado com 1000 trajes elétricos. Ele pede ajuda de Libra, mas Steven se preocupa com a possibilidade de eles acabarem presos pelo próprio Daniel. No entanto, ele percebe que isso poderia atrair a atenção de outros arruaceiros e de pessoas com ouvidos atentos. Blitz entra em contato com Klaus e Steven, marcando uma reunião com a League of High Order Spiritual. Essa organização é formada por casters que ajudaram a erguer a barreira que impediu o grande colapso. Eles se encontram com Angélica e Alder, que chega atrasado e pede desculpas. Enquanto isso, Steven recebe uma ligação de Daniel com informações sobre os trajes elétricos. O trio faminto, Leonardo, Ap e Zed,
finalmente decide jantar em um restaurante chique, mas a refeição é interrompida por uma briga de namorados que se transforma em uma briga. A comida e o sangue são espalhados sobre eles, deixando-os incapazes de comer. Eles então se dirigem à casa de Vivian para comer, mas ela é destruída pelos 1000 irmãos Regioka, o que leva a uma batalha. Depois disso, eles visitam o restaurante de sushi que inicialmente rejeitaram, onde Zap fica doente por causa do atum e acaba no hospital. Elder explica a Blitz que uma das barreiras que protegem a cidade foi danificada durante um confronto com um Blind Break. Ele conta que, depois de erguer a barreira há 3 anos, eles perderam o rastro de alguém importante e que um casal de casters que supervisionava a barreira havia morrido, deixando seus filhos para trás. Um desses filhos agora faz parte da Liga. Em outra cena, o Rei do Desespero encontra uma mulher fugindo de perseguidores. Ele oferece um acordo distorcido, levando a um resultado chocante. De volta ao hospital, o comportamento de White confunde Leonardo e Zed. Eles a encontram na capela, orando pelo bem-estar de Leonardo. O Rei do Desespero aparece, questionando suas intenções e pedindo os olhos onividentes do Deus de Leonardo. White relembra seu passado com seu pai, Benjamin Macbeth, e sua mãe, Emma Macbeth. Apesar de vir de uma linhagem de casters, White não tem habilidades psíquicas, enquanto seu irmão gêmeo, Black, parece ter fortes poderes. No entanto, ele evita usá-los devido a incidentes em que seus poderes se manifestam acidentalmente quando ele chora. Benjamin menciona que não é obrigatório que eles sejam casters e traz à tona um evento significativo envolvendo a decisão de Black de não se tornar um caster. White interrompe o pai antes que ele possa falar sobre o assunto, e Black chega, impedindo a revelação. Os interesses de White a levaram à fotografia. Quando alguns garotos levam sua câmera, Black a recupera do rio depois que eles a jogam de uma ponte, quase se afogando no processo. Enquanto Black estava no hospital, Branca lhe garantiu que a câmera não era importante e que ele deveria usar seus poderes e não colocar sua vida em risco. Black compartilha uma lembrança de White criando uma bola de lama perfeita, mas ele a quebra por ciúme, suprimindo involuntariamente os poderes dela. Branca cria outra bola em silêncio, sem expressar sua decepção, deixando Black se sentindo excluído. Em resposta, ele decide se fortalecer de forma independente e evitar usar seus poderes até atingir seu objetivo. O riso compartilhado mostra o vínculo estreito entre eles. Incentivado por White, Black começa a treinar para se tornar um caster. Na capela, Branca pede desculpas a Leonardo, e o Rei do Desespero aproveita as habilidades psíquicas de Preta para controlar Leonardo. Branca revela que precisa de Leonardo para ajudá-la a recuperar Black e confia a ele um dispositivo que torna seus olhos inutilizáveis. O Rei do Desespero transporta Leonardo para outro local, onde ele usa um círculo mágico para controlar os poderes de Leonardo. Ele informa a Leonardo que Branca não é totalmente humana, sobrevivendo devido a uma barreira de substituição de coração criada por seus pais. De volta à capela, o Rei do Desespero atira no coração de Branca. Em um local separado, Fen observa o caos, notando o início do segundo colapso. Fen dá um tapa em Leonardo para verificar se ele está vivo, e Leonardo afirma que está morto. Zap e Zed estão procurando por Leonardo. Steven atualiza Klaus sobre os planos da Liga para reparar a barreira e sua busca pelo último membro. O ancião da Liga revela que a barreira não foi totalmente destruída e que a última pessoa, Mary Macbeth, possui a parte restante. Fen informa a Leonardo que ele não é amigo do Container Black, mas sabe quem está dentro dele. Quando Leonardo demonstra curiosidade, Fen propõe um jogo de moedas. Se Leonardo ganhar, Fen responderá suas perguntas. Se perder, ficará quieto. Leonardo parece aliviado quando recusa, o que irrita Fen e o leva a bater em Leonardo. Sem conseguir chegar a um acordo, Fen parte para a capela para se encontrar com o Rei do Desespero. Enquanto isso, Leonardo tenta escapar. O Rei do Desespero e Fen discutem seus planos, mencionando o conceito de bobagem. Libra fica sabendo do paradeiro de Leonardo, e Zap e Zed correm para encontrá-lo. O Rei do Desespero comenta sobre o absurdo da existência deles, no momento em que a paisagem urbana muda e edifícios voadores aparecem. Os zumbis com cabeças de animais atacam e os membros da Libra começam a lutar contra eles. Leonardo consegue fugir com a ajuda de Sonic, recebendo uma câmera que contém uma gravação de White. Na mensagem, White pede a Sonic que salve Leonardo. Ao perceber que White não é humana, mas uma barreira, Leonardo parte para localizá-la. Em seu caminho, ele se depara com vários desafios,
incluindo meteoros causados pela manipulação da sorte de Blitz. Leonardo entende que White é uma barreira e que precisa alcançá-la rapidamente. Ao tentar subir uma torre recém-formada, Dogmer e Deldro Brody jogam Leonardo para cima. Chen o agarra momentaneamente e Zed usa suas habilidades para amortecer sua aterrissagem. Klaus chega ao topo e vê o Rei do Desespero, que lhe diz que não está esperando por Klaus, mas Klaus também lhe diz que não está lá por ele, mas por William. Enquanto se pergunta onde ele está, o Rei do Desespero usa os poderes de Black e tenta se ferir, dizendo a Klaus que é um jogo e que ele deve protegê-lo de si mesmo. Leonardo é ajudado por Steven e Kaká, que matam os zumbis e limpam seu caminho. Um dos olhos de Leonardo se abre e ele começa a entrar em pânico. Enquanto ele está cercado por zumbis, Zap aparece e os mata, mas queima Leonardo um pouco, o que o irrita, e ele dá um soco em Zap. Leonardo se pergunta se pode continuar com um olho só, mas Zap o encoraja dizendo que, enquanto tiver vontade, ele pode. Gilbert chega com o carro e Leonardo continua em direção ao topo. Enquanto isso, Klaus e o Rei do Desespero começam a brigar. Ele consegue derrubar Klaus e lhe diz que não escolheu William, mas William o aceitou e que ele tinha o mesmo olhar de Klaus. Por isso tem certeza de que, mesmo que morra, seu próximo o reviverá. Leonardo os alcança, dizendo que não gosta disso porque não é uma razão para alguém morrer. O Rei do Desespero pergunta se Leonardo matará com seus olhos, mas Leonardo lhe diz que não sabe se isso é o certo ou não e que continuará pensando nisso até que saiba e, na próxima vez que se encontrarem, tentará lhe dar uma resposta melhor. Usando seus olhos, ele vê Black lá dentro, que diz que não quer morrer. Leonardo então grita com Branca, dizendo-lhe que se ela der um passo em direção à luz, sua alma nunca será vencida e que não desista. Um pouco mais tarde, Branca abre os olhos e vê Black e depois Leonardo. Leonardo lhe diz que sabe o que ela é, que Black quer viver e que, se ela tiver medo da luz, ele segurará sua mão e a guiará quantas vezes ela precisar. Leonardo então dá uma cabeçada no Rei do Desespero e usa seu poder, compartilhando sua visão e fazendo com que ele veja Branca. Momentos depois, Black recupera a consciência e diz a White que o mundo entrará em colapso um dia, então por que não agora? Mas White diz a ele para não mentir. Black chora e diz que está com medo e que, para ele, um mundo sem ela não é mundo algum. Mas Branca lhe diz que, mesmo sem ela, o mundo continuará a existir e que ele deve viver. Black abraça e diz que não tem mais força suficiente para se recuperar e estabilizá-la, portanto, usará a força restante em seu corpo para restabelecer uma nova barreira. Enquanto ele faz isso, Branca desaparece. Klaus parabeniza Leonardo pelo que ele fez e comenta que ele o salvou e que está orgulhoso dele.